Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a esta live que não está sendo realizada matinalmente, mas está sendo realizada agora. Então, vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar as pessoas que estamos aqui ao vivo, tá certo? Para todos vós. Então, vamos embora. A outra live deu um errinho aqui, tinha umas coisas acontecendo, eu apaguei e voltei, tá certo? Então, acho que o Instagram está com um pouquinho de má vontade hoje, né? Deu uns 20 segundos, menos de 100 pessoas, é porque ele está com má vontade. Mas, de todo modo, vamos embora, né? A Fernanda dizendo só assim para eu não perder a live. Tá certo, Fernanda, mas tem como assistir depois, na verdade. E a live de manhã é bom porque o cara já amanhece já no fogo, né? Você já amanhece com a informação, o cara já amanhece naquela vontade. Então, mas vamos fazer aqui às 12h15, beleza? O som está bom, o vídeo está bom, a Ellen está falando aí. Já temos aqui mais 100 pessoas, dá para nós começarmos a brincadeira. Então vamos lá, pessoal. A live hoje é sobre a inteligência, versa sobre a inteligência. E aí vocês me digam, quem não aspira a ser mais inteligente? Veja, a pessoa pode até não formular nesse modo, a pessoa pode até não entender como a inteligência funciona. A pessoa pode não ter domínio de aspectos educacionais, enfim, de aspirações muito elevadas. Mas a pessoa quer ser mais capaz, ela quer ser capaz de pensar algo, de perceber algo, ela quer ser capaz de arquitetar alguma coisa, desde as mais simples às mais complexas. Ou seja, você quer ser capaz, por exemplo, de, durante a organização doméstica, durante a organização da casa, você conseguir traçar uma estratégia que equacione o tempo que você tem disponível com o nível de limpeza que você quer alcançar. Você quer conseguir fazer cálculos de modo que aquilo que você gostaria de comprar, por exemplo, encaixe da maneira mais adequada no seu orçamento, no seu planejamento financeiro. Você quer perceber certas nuances emocionais do seu companheiro para conseguir lidar melhor com eles. Você quer perceber alguns defeitos, algumas qualidades dos seus filhos, dos seus sobrinhos, para você conseguir lidar melhor com eles. Você quer, por exemplo, conseguir produzir mais no trabalho para conseguir ganhar mais dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro e você precisa encontrar os meios para isso. Você precisa traçar as estratégias para isso. Ou seja, de todo modo, esse aperfeiçoamento, essa capacidade de agir no mundo, essa capacidade de perceber as coisas, de entender as coisas, e percebendo e entendendo, ser capaz de guiar-se de maneira mais adequada, né, de conseguir seus objetivos no mundo, é um desejo comum. É um desejo comum, que vai desde coisas simples até coisas mais complexas. Quer dizer, eu posso não querer ser inteligente para resolver o problema da matéria escura no universo, mas eu posso querer ser mais inteligente para resolver o problema daquela tristeza da pessoa que fica ao meu lado e eu não sei como solucionar aquele negócio, né? Então, o desejo de capacidade é um desejo inato, é um desejo que todos temos. Acontece que se esbarra num problema. Como eu me torno mais inteligente? Porque a inteligência vira um problema quando a noção acerca da natureza humana vira um problema. Veja, se eu penso assim, o que é um cachorro inteligente? Eu penso nas capacidades, no conjunto de possibilidades de um cachorro. Então eu digo que um cachorro ele tem uma inteligência alta, né? Ele é um canino com alta inteligência quando ele faz coisas de cachorro, mas de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais razoável, de uma maneira mais, digamos assim, com mais ser, né? De uma maneira mais verdadeira. Então, se o cachorro está lá e ele corre e para quando eu digo para ele parar, se ele percebe algumas coisas dentro de casa, se uma criança cai e ele corre para lhe avisar, então, é um cachorro inteligente. Mas eu não vou esperar de um cachorro inteligente que meu filho esteja fazendo uma redação, o cachorro se sente ao lado do meu filho e comece a falar sobre a concordância daqueles verbos e comece a falar sobre o parágrafo. Eu não espero isso do inteligência canina. Então, o primeiro problema que a percepção da inteligência esbarra, e por consequência o aumento da inteligência esbarra, é na concepção de homem. Ou seja, eu sei o que um cão é capaz, eu sei o que um gato é capaz. A pergunta é, eu sei o que um homem é capaz? E se eu sou um indivíduo humano, eu sei do que eu sou capaz, até onde a inteligência pode ir. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, vamos continuar usando o exemplo do cachorro, né? Quando eu quero que ele aprenda algumas coisas,
eu sei mais ou menos o caminho que eu vou percorrer para que ele aprenda certas habilidades. Então eu sei que eu vou ter, por exemplo, que em alguns casos contratar um adestrador. O que é o adestrador? O adestrador é a pessoa que conhece os caminhos, né, das capacidades do cão, das capacidades do animal. Então ele conhece as capacidades do animal e sabe o caminho que deve percorrer para que aquelas capacidades sejam adquiridas, sejam implementadas no cotidiano do bicho. Isso é um adestrador. Então, o cara sabe mais ou menos o que fazer. E quando eu estou ali, mesmo não sendo um adestrador profissional, mas eu estou tentando imprimir certos comportamentos, eu tenho mais ou menos um instinto dos caminhos que eu devo percorrer para imprimir esses comportamentos. Por quê? Porque eu conheço a natureza do cão, eu sei mais ou menos as capacidades do cão. Veja, isso quando você transporta para o indivíduo humano, é a segunda camada de problema. Por quê? A pessoa nem sabe o conjunto das capacidades próprias, a pessoa não sabe até onde a inteligência humana é capaz de ir e nem a pessoa sabe os caminhos necessários para que essas habilidades da inteligência sejam implementadas. Então você já tem duas barreiras. Você tem um desconhecimento do que é a pessoa, portanto, dos limites da inteligência, e você tem um desconhecimento dos caminhos, do processo pedagógico para que a inteligência seja incrementada, para que aquelas habilidades sejam incorporadas. O que é que eu quero conversar aqui com vocês? É tentar sanar, claro, um pouco. Isso aqui é uma live corriqueira, não é uma aula, não é um curso, não é nada. Mas apenas dar luzes, né, lançar luz sobre esses dois pontos. Então, o primeiro nível, minha gente, é o seguinte: nós não usamos a nossa inteligência da maneira adequada, a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. E aqui eu não estou falando nem daquele lance materialista, daquele lance cerebrino de que o homem usa apenas 10% da capacidade do seu cérebro, e se o homem usasse 50% da capacidade do seu cérebro, ele moveria coisas. Cara, eu não estou falando disso, tá certo? Tem até um filmezinho que é Lucy, o nome do filme. Basicamente um conto, né, um conto modernista acerca da capacidade do cérebro humano, e que se o cérebro humano fosse explorado até o nível de 100% de sua capacidade, o homem tornaria-se divino. Na verdade, ela é uma releitura do Éden, né? Sereis como deuses. Então, o homem, ele é Deus de si mesmo. O problema é que essa divindade está amarrada, essa divindade está presa no cérebro. É como se... É uma leitura gnóstica, na verdade. Lucy é uma leitura gnóstica em que a inteligência e o conhecimento ele está preso na matéria, né? Basicamente, trata desse aspecto materialista da divinização da inteligência, né? Se a inteligência fosse libertada do corpo, nós alcançaríamos a divindade. É uma coisa meio espírita também. Mas enfim, não é disso que eu estou falando, tá certo? Não é dessa capacidade cerebrina que eu estou falando. Não é disso de modo algum. Eu estou falando da inteligência como a capacidade de perceber a verdade. A inteligência ela é a capacidade de perceber a verdade. De você olhar o que está acontecendo no mundo à sua volta e como eu vou dizer, passar por dentro da espuma da superfície. É como se você visse, digamos assim, aquelas ondas que quebram na praia. Sabe quando a onda vem e aí quebra ali na praia, sobe aquela espuma, né, da água? Mas você sabe que aquela espuma, ela na verdade é reflexo de correntes oceânicas profundas. Você sabe que aquela onda que quebra na praia, que você vê perfeitamente a onda quebrando, o movimento ali inteiro, ela esconde na verdade um mundo oceânico completamente fora da visão. Então, o que é inteligência? A inteligência é como que essa capacidade de penetrar nessas espumas da superfície e conseguir alcançar os movimentos profundos da realidade. O indivíduo inteligente é um indivíduo que ele passa a superficialidade das coisas e consegue deduzir da superficialidade o que está acontecendo em níveis mais profundos. Quando alguém me perguntou, há uns dias atrás, Pedro, qual a finalidade da educação? Alguém perguntou isso na caixinha. Eu disse assim: a finalidade da educação é a contemplação de Deus. Não é isso? Veja, por que a finalidade da educação é a contemplação de Deus? Porque a educação vai fazer com que a pessoa torne-se mais inteligente. E se a inteligência é essa capacidade de você penetrar a superfície da realidade para camadas mais profundas da realidade,
Isso significa dizer que, se você for inteligente o suficiente, o que vai acontecer por consequência da própria inteligência é que, ao acessar essas camadas mais profundas da realidade, você comece a acessar o Deus que sustenta a realidade. Porque o que é a realidade? A realidade é manifestação do Verbo divino. Quer dizer, a presença do ser é a substância da realidade. De tal modo que quanto mais você percebe a realidade, consequentemente, mais você penetra na substância da realidade, que é Deus, que é o ser divino. Então, quanto mais você atravessa essa superfície dos acontecimentos, quanto mais você navega, e aqui uma expressão bíblica, né? Quanto mais você navega, quanto mais você vai para águas mais profundas. Ora, o que é que Nosso Senhor quer dizer? Avance para águas mais profundas. Ele está falando aqui, mergulhem mais na profundidade do ser, né? Não fiquem na superfície. Veja, a inteligência é esse movimento, essa luz que faz com que essas trevas da superfície sejam penetradas, né? Sejam cortadas e você alcance a profundidade, certo? É isso que acontece. Então, qual é a finalidade da educação? A finalidade da educação é a contemplação de Deus. Por quê? Quanto mais educado, quanto mais o sujeito for submetido a um processo de educação real, inevitavelmente ele vai ficar mais inteligente. Quanto mais inteligente ele ficar, mais ele vai passar da superfície e mais vai penetrar nas camadas profundas da realidade. Quanto mais ele penetra nas camadas profundas da realidade, mais ele toca o ser que sustenta a realidade. Logo, quanto mais inteligente, mais você consegue conhecer a Deus. Ponto. Esqueçam esse lance do indivíduo que é muito inteligente e por isso ele é ateu. Esqueçam, isso é uma loucura. Tá certo? Isso é uma loucura. Isso é uma propaganda materialista. Na verdade, quanto mais inteligente o indivíduo é, mais chances de compreender a ação divina ele tem. Mais chances de encontrar-se com Deus ele tem. Então, esqueçam, tá certo? Esqueçam esse lance do cara que é inteligente e por isso ele é ateu. Do cara... Não. Se você fizer as perguntas certas e buscar as respostas adequadas, você só vai encontrar Deus, meu filho. Se você fizer as perguntas certas e buscar as respostas adequadas, você vai esbarrar em Deus inevitavelmente, porque Ele é a resposta para todas as perguntas. A pergunta que você tem, se ela for feita adequadamente, ela vai cavar a realidade. E quando você cavar a realidade, tudo que você vai encontrar é Deus na realidade. Tá certo? Então esqueça esse lance. Isso é propaganda anticristã, né? Essa coisa da inteligência como algo que lhe afasta de Deus. Não, esqueça isso. Certo? Outra coisa que, pegando essa perspectiva, outra coisa que deve ser esquecida é a ilusão brasileira de que a inteligência ela tem serventia social, de que a inteligência ela tem serventia apenas profissional, apenas social, né? Ou apenas profissional. Esqueçam isso também, né? Se você percebe a inteligência como esse movimento de acesso à realidade, então ser inteligente deve ser uma aspiração de todo indivíduo humano, conscientemente, não só como aquela aspiração difusa de capacidade que eu me referi no começo, mas como uma aspiração consciente, entende? Como um desejo de ser educado para ser mais inteligente. Por quê? Porque a educação e a inteligência, portanto, não é algo que apenas me dará sucesso social ou que apenas me dará sucesso profissional, mas me tornará melhor, me tornará mais perfeito. Esse é o lance. Me tornará mais perfeito. Tá entendendo? Então esqueçam essa brasilidade de considerar a inteligência como um penduricalho, de considerar a inteligência como uma maquiagem, como um brinco, como algo secundário, que depois de eu alcançar tudo na minha vida, eu vou tentar ser inteligente. Não é assim que funciona. A inteligência sempre tem que ser o primeiro passo. Eu tenho que tentar ser inteligente, eu tenho que tentar ser bom, e aí as coisas vão se organizando. Como diz o professor Olavo, você tem um amigo seu, ele está com 2 problemas. Ele está desempregado, ele está ferrado, sem dinheiro, né? Está assim, completamente liso, sem perspectiva financeira, e ele também está louco. Então, o que é que você recomenda? Que ele vá atrás de um emprego, que ele fique uma pessoa, se torne CEO do Facebook, que ele monte uma grande empresa, vire um mega empresário, né, um dono de uma multinacional e depois ele trata a sua loucura? Não.
Você primeiro recomenda que ele trate a sua loucura e depois as coisas vão se consertando, não é assim que acontece? Nós acreditamos que a gente vai resolver todos os problemas da vida e depois, se der tempo, a gente fica mais inteligente. Veja, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, quer dizer, você primeiro fica mais inteligente e as coisas, os problemas da vida vão se resolvendo à medida que você vai se tornando mais capaz, né? O brasileiro, ele vê invertido. Ele vê assim, eu vou ter sucesso social e profissional e se der tempo eu vou ficar inteligente. Vocês percebem? Quando você coloca a inteligência na clave profissional, você destrói o negócio. A inteligência, ela não serve apenas para a profissão, não serve apenas para o sucesso social, né? Sobretudo, a inteligência serve para nos tornar mais capazes e mais perfeitos. A questão é que, quando eu alcanço um grau de perfeição a mais dentro das minhas capacidades, quando eu aumento as minhas capacidades, é natural que questões profissionais, questões sociais, tornem-se mais fácil para mim, porque eu fiquei mais capaz, né? Mas veja, ela é uma consequência desse aumento de capacidade, certo? Então, focar nesse aumento da inteligência, nesse aumento da capacidade, certo? E como é que se faz isso? Veja, minha gente, uma das maneiras de fazer isso é você banhar-se de realidade. Pode parecer meio poético o que eu estou dizendo, mas para usar a imagem do oceano que eu usei no início, né? É banhar-se de realidade. O que significa dizer? Um dos primeiros movimentos da inteligência é você ter mais figurinhas na cabeça, né? O que Leibniz falava e o nosso querido professor Olavo de Carvalho ensinou. O que é ter mais figurinhas na cabeça? É você ter mais acesso a possibilidades humanas. Vou explicar, não estou falando muito complicado, deixa eu explicar de novo. Vamos lá, o que é ter acesso a mais possibilidades humanas? Suponhamos, eu tenho aqui na minha frente esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, certo? De Tolstói. Fala de um indivíduo que chega ao final de sua vida, olha para trás e não vê sentido em nada do que fez. Quantas vezes eu e você chegamos ao final da vida e olhamos para trás e vimos que não havia sentido em nada do que a gente fez? Nenhuma, porque primeiro, se a gente tivesse chegado no final da vida e tivesse morrido, ninguém estaria aqui, não é verdade? Então ninguém chegou ao final da vida, morreu, olhou para trás e viu que nada fazia sentido. A gente não teve essa experiência, a gente não passou por essa experiência. O que é que um literato faz? O que é que um escritor faz? Ele pega essa experiência, transforma ela em palavras, transforma ela numa narrativa, e agora eu e você temos acesso a essa possibilidade, esse conjunto de emoções, esse conjunto de sensações, esse conjunto de pensamentos. Nós temos acesso a esse depósito de experiência humana do indivíduo que morre, olha para trás e olha para trás arrependido. Nós temos acesso a ele sem precisar passar por ele. E nós temos como, a partir desse conhecimento, desse acesso que o escritor nos deu, fazer uma analogia com a nossa própria vida. Então eu posso não ter chegado no limite da morte, e no limite da morte, no leito de morte, deitado na cama, arrependido, a poucos minutos de morrer, pensar a minha vida. Eu posso não ter chegado nisso, mas eu posso ter essa experiência que me foi trazida pelo escritor. Eu posso ter ela no meu imaginário. Eu posso estar banhado desta realidade, mergulhado nesse conjunto de possibilidades e fazer uma analogia com, por exemplo, um relacionamento que não deu certo e que eu cheguei ao limite daquele relacionamento, olhei para trás e vi que não havia funcionado, de um emprego que não deu certo, de algum arrependimento que eu passei, de alguma situação que eu estou negligenciando a atenção, mas eu olho e digo, eu posso virar um Ivan Ilitch aqui e olhar para trás e não ter mais o que fazer porque eu não tomei a atitude. Ou seja, no ato de eu ler, eu não estou brincando, tá certo? No ato de ler aqui, A Morte de Ivan Ilitch, eu leio isso aqui. Esse conjunto de possibilidade humana me entra na compreensão, me entra no horizonte de consciência e eu me torno mais inteligente. Eu me torno mais capaz. Eu termino de ler isto e se algo desse conjunto de possibilidades humanas, desse drama humano narrado por Tolstói, me penetra o pensamento,
eu me torno mais inteligente, eu me torno mais capaz. Entende? Então, a literatura, ela é um aumento da inteligência. Botem isso na cabeça. A literatura, ela é um aumento da inteligência. Tá certo? Conhecer a realidade a partir das possibilidades biográficas, né, que um grande escritor nos coloca, é ter a inteligência aumentada. Não negligenciem a literatura, não negligenciem, pelo contrário, comecem por ela. Comecem por ela. Tá certo? Um outro ponto, o Robson pergunta, tem na sua livraria? Daqui a pouco eu vou dizer algo, né? Semana passada, se vocês se recordam, eu fiz uma série de stories falando sobre educação, história da educação, sobre como está a escola agora, que pouca gente sabe, na verdade, de onde vem o currículo escolar, porque ele foi montado desse jeito, né? E o currículo escolar é um problema, a escola tal qual se tem hoje, ela emburrece, quer dizer, essa capacidade, ao invés dela ser aumentada na escola, ela é diminuída. Isso é uma destruição total. Nós estamos presenciando a primeira geração que tem o QI inferior à geração dos seus pais. Essa geração agora, estatisticamente, né, você tem o QI inferior ao QI dos pais. É a primeira vez que isso acontece. Então, o processo educacional tal qual a gente conhece hoje, ele é um limitador de capacidades. Ele não expande as capacidades. E isso é um problema. Né? E aqui nós entramos no outro lado de conhecimento, quer dizer, ao mesmo tempo em que ler literatura lhe torna mais capaz, você perceber os problemas da inteligência, né, os problemas da educação atual, também lhe torna mais capaz, porque você começa a perceber em si as armadilhas que você caiu. Então, se todos nós passamos pelo ambiente profissional, se todos nós passamos pelo ambiente escolar oficial, se todos nós passamos por isso, então, é claro que a gente tem lacunas, é claro que a gente tem problemas de inteligência, nós temos defasagem de inteligência, eu e você. Agora nós temos que entrar num processo de autoeducação, tá certo? Agora nós temos que entrar num processo de reestruturação da nossa educação, não só por nós, como também pelas pessoas que dependem de nós. E não só nossos filhos, mas se você está numa repartição pública, você tem pessoas que dependem de você, e elas dependem da sua inteligência, elas dependem da sua capacidade, elas dependem do seu processo educacional. Se você é pai de família, as pessoas dependem do seu processo educacional, dessa sua capacidade de ver a verdade, entende? Se você exerce qualquer cargo, tem pessoas abaixo de você que dependem disso. Se você é síndico, pessoas dependem da sua inteligência. Né? Se você é advogado, pessoas dependem da sua inteligência. Se você é médico, pessoas dependem da sua inteligência. Todo mundo depende em algum nível da sua inteligência e da sua capacidade. Então, veja, minha gente, é um dever de caridade. É um dever de caridade o aumento da própria inteligência. É um dever de caridade o aumento das próprias capacidades. A gente não deve negligenciar isso, entendeu? Sabe a parábola do talento do Evangelho? De que Deus dá um talento a um, 2 a outro, 5 a outro, e tem um cara que enterra o talento? A nossa cultura brasileira é a cultura de enterrar o talento da inteligência. Não, a gente não deve fazer isso, cara. A inteligência é um dom, e como um dom ele deve ser cultivado, tá certo? Então, o aumento da inteligência ele é uma necessidade. Então, voltando, né? Eu falei naqueles stories lá, mostrei alguns livros sobre os problemas do processo educacional atual, e muita gente ficou interessada, né? Muita gente ficou muito interessada e estourando no direct. Então, o que foi que eu fiz? Eu falei com o pessoal da livraria, né, para fazer uma promoção estilo Black Friday. Realmente, preço de Black Friday. Por quê? Porque eu vi que teve uma demanda muito grande. E eu vi que teve muita gente que ficou muito interessada, tá certo? Então eu falei com o pessoal, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de promoção a preço de Black Friday desses livros aqui, livros de educação, esses livros de literatura, né? Livros religiosos, livros que vão falar da escola, vão falar do processo educacional. Vamos fazer uma promoção geral, né, para o pessoal pegar esses livros agora numa promoção boa e começar esse processo educacional que todo mundo ficou interessado quando eu anunciei. Então, já está lá, terminando aqui a live, aproveite logo, né? O site já está todo em promoção. Esses livros aqui de educação está no limite da promoção, beleza? Eu pedi para a galera botar no limite mesmo, tá? Assim, o máximo de desconto possível, só para não ter prejuízo. Então tá lá, preço de Black Friday, dê uma olhada, tem um monte de coisa lá disponível para vocês, tá certo? Exatamente porque eu vi a demanda e eu vi que tinha muita gente interessada. Então vão lá, aproveitem, dividam, enfim. Não perca a promoção porque tá pau, tá? Preço de Black Friday, tá certo?
Já que muita gente veio atrás, eu fiz isso para vocês. Mas enfim, voltando. Então veja só, minha gente. Quando você tem acesso à literatura, você tem acesso a saber como era o processo pedagógico, os problemas do processo pedagógico, isso naturalmente vai elevar o seu estado de consciência. E veja, a inteligência não é você fazer conta rápido, não é você fazer cálculos rápidos, isso é uma habilidade. A inteligência não é só você ter grande memória, isso é uma habilidade da inteligência, isso vai ajudar a inteligência, você treinar a memória. Mas não é só isso, né? A inteligência não é só isso. A inteligência é, sobretudo, essa capacidade de perceber a verdade. E a inteligência é, sobretudo, também esse grau de consciência elevado. Então, quanto mais elevado nós estamos no nosso grau de consciência, tanto mais inteligentes nós nos tornamos. Tá certo? Um mecanismo de elevação disso é a literatura. Não percam de adquirir bons livros de literatura. Bons livros, tá certo? Tem a editora Sétimo Selo agora, ela está relançando uma série de livros clássicos, com uma tradução boa, porque também tem essa. Se você pegar uma tradução ruim, é uma merda. Por quê? Porque você está destruindo o que o cara fez. É como se você pegasse esse livro aqui e assim, desfigurasse o livro, entendeu? Você arrancasse umas palavras, colocasse outras, enfim. Você está desfigurando o que o cara queria dizer. Quer dizer, você está falsificando aquela experiência que eu falei no começo. Quer dizer, se você não traduz bem, a experiência que o autor quis passar, ela vai ser falsificada. Ela vai ser diminuída. Teve até um dia desse um projeto que era para simplificar Machado de Assis. Meu Deus do céu, você está ficando louco, meu filho. Tem até uma passagem do... Como é? Meu Deus do céu. O Alienista, né? Do conto O Alienista. E que é muito interessante o conto O Alienista, porque começa falando lá de Simão Bacamarte e trata, né, o desejo de saber de Simão Bacamarte com a palavra volúpia. E aí, olha só que pessoas geniais. Olha mesmo o nível de loucura desse pessoal. E aí, querendo simplificar Machado de Assis, o pessoal estava querendo tirar a palavra volúpia para substituir por outra. Só que assim... Volúpia, ela tem uma certa conotação erótica, ela tem uma certa conotação sexual, né? Desse desejo irrefreado, desse desejo corporal, desse desejo físico irrefreável, quase essa animalidade, essa bestialidade, né? Própria da natureza humana. Então, quando Machado de Assis fala que uma das características desse desejo de Simão Bacamarte, do personagem, ele usa a palavra volúpia para descrever. Perceba, ele não está usando porque ele acha a palavra bonita, ele não está usando porque ele quer mostrar que sabe o que significa volúpia. A palavra volúpia aí está descrevendo um movimento psicológico de Simão Bacamarte, um movimento interior de Simão Bacamarte. Quer dizer, não era um mero desejo saudável de conhecer. Esse desejo carregava em si uma certa bestialidade, uma certa animalidade, que com o passar das páginas do conto, você vai perceber essa loucura bestial no conhecimento do personagem, né, de Simão Bacamarte. Mas essa palavra está ali para descrever esse movimento interior. Se você simplifica, você já destruiu o que o cara quis passar, entende? Essa experiência do que se passava no interior de Simão Bacamarte já se perde, se você tirar essa palavra. Então, quando você pega uma tradução ruim, isso também acontece. Quer dizer, o cara não colocou a palavra equivalente e adequada para expressar o que o autor quis dizer. E aí ele já destruiu, ele já esfacelou essa experiência que o autor quis passar. Então, boas traduções são coisas importantíssimas, importantíssimas. E a editora Sétimo Selo, ela está se esmerando em boas traduções. Eu tenho aqui um livro que eu recomendo a todos, de verdade, que foi acho que o melhor livro que eu li na minha vida, que é esse aqui, ó. Diário de um Pároco de Aldeia, de Bernanos. Cara, esse livro aqui é sensacional. Eu conversei pessoalmente com João Filho, o poeta baiano, né, um crítico literário, e uma das pessoas que fizeram a revisão desse livro. Eu tive um contato pessoal com ele. Cara, genial. O cara é genial, assim, é um negócio maravilhoso, sabe? Foram horas de conversa que eu fiquei, assim, maravilhado. Uma inteligência absurda, né? E ele me contando o cuidado que teve na revisão disso. Por quê? Olha só que curioso.
O livro é Diário de um Pároco de Aldeia. Fala de um padre que ele não sabe que é santo, mas ele é santo, né? E tem trechos aqui é o Diário do Padre, né? E Bernanos, o autor, exatamente para dar essa sensação de diário, tem umas passagens assim que ele escreve como se você estivesse escrevendo meio sem, como eu vou dizer, é como se fosse sem pontuação, sem cuidado, entendeu? Sem parar. Quer dizer, Bernanos fez isso porque ele não sabia escrever? Não, né, meu filho? Ele fez isso propositalmente para que o leitor ele entre dentro do diário do pároco, né? E aí João Filho me contando o cuidado que se teve nessa edição para manter nessa característica que Bernanos quis passar. Então, assim, veja, esses cuidados da inteligência, né? É um cuidado de caridade com a inteligência dos outros, na verdade. E eu digo a vocês, né? Eu conversei com esse cara pessoalmente e assim, meu Deus do céu, uma inteligência de outro nível. De outro nível. E eu posso garantir esse trabalho aqui a vocês, né? Que saiu em parte das mãos dele. E esse livro aqui é, cara, o melhor livro que eu li da minha vida. Diário de um Pároco de Aldeia. Também está lá em promoção, né? Eu pedi para o pessoal deixar em promoção muita coisa, tanto de literatura, quanto de educação, quanto de questões religiosas. Então, vão lá na livraria, não percam, né? Quem quiser tornar-se mais inteligente, cara, mergulhe nisso. Não tenha medo. Gaste o que você pode gastar nisso, de coração. É um investimento que você não perde, porque podem lhe tirar tudo, cara, mas o seu grau de consciência não pode ser tirado, a não ser que você seja dopado, né? Fora isso, não pode ser tirado, porque a inteligência é uma faculdade da alma. Aquilo que se incorpora à alma não pode ser arrancado a não ser que se arranca a alma, entende? Não pode ser arrancado a não ser que se arranca a alma. Então, não tenham medo disso, não se poupem nisso, porque é de fato, enfim, um presente, beleza? Se eu quisesse fazer isso apenas pelo dinheiro, eu teria feito essa live quando não estava em promoção, que eu ia ganhar mais, beleza? Mas tá promoção assim, só para não ter prejuízo, porque eu realmente quero que o meu público tenha acesso à literatura, tenha acesso às denúncias sobre o que está acontecendo no mundo pedagógico, as denúncias do que está acontecendo na escola, a como é a verdadeira educação, tenha acesso à literatura cristã de qualidade, beleza? Então vão lá, sério mesmo, não se poupem nisso, peguem o que vocês acharem mais adequado, beleza? Ao longo da semana eu também vou falando, mas vão lá agora no link da bio, deem uma olhada e é isso, pessoal. Tornem-se mais inteligentes, tá certo? Aqui está o presente, para não dizer que eu só estou falando, estou fazendo agora e dando a vocês a oportunidade, beleza? Então é isto, não se poupem, vão lá, façam, livro não apodrece, né? A não ser que você guarde o seu livro dentro de um balde d'água, que eu realmente sugiro que não façam isso, beleza? Se eu quiser terminar com uma sugestão é essa, não guarde dentro de um balde d'água que talvez ele estrague. Mas se você não guardar num balde d'água, ele não apodrece. Você compra, deixa lá e você vai lendo e ruminando ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Cheiro grande, muitíssimo obrigado. O link está lá na bio. Não perca a promoção, beleza? Promoção do Black Friday. Fica o presente aí para vocês, já que me aperrearam tanto semana passada no direct, beleza? Pois um abração, fiquem com Deus. Até a próxima. E mandem a promoção para os outros. Mandem a promoção pro pessoal. Valeu, até mais.